Boa tarde a todas vocês. Estamos aqui juntos, né? Em mais uma terça-feira, nesse trabalho tão maravilhoso das oficinas temáticas. E, eu espero que vocês se lembrem de mim. Meu nome é Vanessa e nós estamos sempre trabalhando sobre a educação. Eu lembro que no mês passado a gente conversou, sobre a educação dos filhos, sobre a importância dos pais na educação escolar dos filhos, e quem participou falou bastante, ficou bem empolgado com o tema, que é um tema muito importante. E hoje nós vamos dar continuidade, com o mesmo tema, no caso, a educação, mas de que educação nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a formação do caráter dos filhos e como os pais influenciam para o bem ou para o mal nessa formação do caráter, E a gente não pode esquecer que a educação ela começa na primeira infância, desde o bebezinho, dos primeiros anos de idade, não é? Então é durante a infância que a criança ela aprende o que é errado, o que é certo, conhece os valores morais, desenvolvem as suas crenças, que são tudo aquilo que elas acreditam, e também os seus princípios, Princípios éticos, questão de fazer o certo, de ser honesto, de não, cometer crimes, de não fazer nada que vá prejudicar o outro, o semelhante, aquele que está convivendo conosco. Mas como que esse caráter ele é construído? O caráter ele é construído por meio de hábitos e de relações que fazem parte da experiência individual. Então, cada família tem um tipo de hábito, cada sociedade tem um tipo de hábito. E esses hábitos, esses costumes, vão formar o caráter da criança, Do indivíduo. Então, o modo de pensar, o modo de sentir, de reagir de cada um vai refletir nas atitudes e nas ações tomadas ao longo da vida. Então, por que uma criança, que um adolescente teve esse tipo de comportamento? Isso se deve pelo tipo de pensamento, pelo tipo de sentimento que essa criança teve, que foi construído ao longo da sua infância, ao longo da sua adolescência. Por isso que é importante a família, porque a família é o primeiro contato da criança com o mundo, não é mesmo? É no seio da família, com os pais, com os avós, com os tios, com os primos, com aquele que está no papel de pai, de mãe, O cuidador dessa criança. Então, é o primeiro contato que a criança tem com os hábitos, com os valores, com o que ela vai encontrar na sociedade. Então, é por meio da família que a criança vai conhecer os diferentes grupos sociais, vai compreender as dinâmicas de comunicação, como ela deve se comunicar nos diferentes ambientes, a interação com a sociedade e, consequentemente, o desenvolvimento da sua personalidade. Então, esse convívio é responsável por passar os valores que fazem parte dos princípios de civilidade, ou seja, como eu me devo comportar na sociedade, a questão do respeito que a gente deve ter uns com os outros, das relações sociais, e a gente traz o ponto da influência saudável, porque a partir dessas influências saudáveis,
os filhos conseguem criar suas próprias ideias, suas próprias percepções sobre o mundo, tendo autonomia para desenvolver o caráter, porque a gente não quer que essa criança ela seja um mero reprodutor do adulto, do pai ou da mãe, mas a influência, o exemplo é importante para que a criança tenha autonomia, ou seja, para que ela possa refletir, pensar por si mesma e ela própria desenvolver a sua personalidade, o seu caráter ali, né? E esse caráter ele pode ser bom ou ruim, dependendo da influência que ela recebe no meio em que ela se encontra. E as crianças, elas aprendem com as pessoas que estão ao seu redor, não é mesmo? Quando a gente vê uma criança falar um palavrão, a gente logo diz: "Ah, pode ver que na família ela está escutando isso", ou na escola com os coleguinhas que vem trazendo também da família, ou no ambiente que ela frequenta, ela está ouvindo isso. Então, ela vai reproduzir o que ela vê, o que ela ouve e o que é ensinado para ela, porque no primeiro momento ela não tem essa noção do que é certo e do que é errado, então ela vai absorvendo tudo o que é passado para ela. Por isso que é importante a participação ativa da família na vida dos filhos, que vai ajudar a trazer mais segurança, vai proporcionar o ensinamento sobre os valores, contribuindo para um relacionamento saudável, com diferenças, direitos e deveres, porque o indivíduo, né, nós, pessoas, cidadãos, né, temos que ter essa consciência, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres e quais são as diferenças que eu tenho que respeitar na sociedade. Então, quanto mais presente, mais atuante, maior vai ser essa contribuição dos pais para que os filhos tenham um pensamento saudável em qualquer ambiente que ele esteja inserido, seja com pessoas conhecidas, seja com pessoas desconhecidas. É dessa forma que os pais ajudam a formar, né, os elementos que são importantes para o dia a dia da criança, exercendo influência sobre os hábitos, as atitudes, as maneiras de se relacionar com os outros, como essa criança vai se comportar na escola, no ambiente social, né, que ela vai frequentar. E voltando para o assunto da escolarização, até o rendimento escolar tende, né, a ter uma melhora. E os pais, às vezes, não têm noção disso, mas eles são inspiração para os filhos. Os filhos estão se inspirando todos os dias nos pais. Por isso que é importante dos pais estarem sempre vigilantes no que estão falando, no que estão pensando, no que estão sentindo, para promover uma boa educação para os filhos. Por isso que é importante compreender que as referências percebidas no comportamento são tão importantes quanto as orientações verbais. Mas o que isso quer dizer? Comportamentos, orientações verbais, porque às vezes a gente fala, mas a gente não faz, e os filhos estão sempre percebendo se o que a gente fala está de acordo com o que a gente faz, não é mesmo? E dando continuidade, né, ao nosso estudo, mas já quase concluindo a nossa reflexão, como o comportamento dos pais vão influenciar as crianças. O comportamento dos pais, dos responsáveis, exerce uma grande influência nas crianças. Por isso, é importante adotar bons hábitos e atitudes dentro e fora de casa, para que sirvam de exemplo para os menores. E eles vão levando isso para,
no desenvolvimento deles, na adolescência, principalmente por ser uma fase difícil, uma fase que eles estão, né, com outros olhares, com outros pensamentos, novas amizades, e é principalmente nesse período da vida, né, dos nossos filhos que a gente precisa estar mais atento com que tipo de exemplo eu estou dando para ele. E nós temos algumas ações que nós podemos, né, recorrer, né, utilizar quando a gente precisar. A primeira e principal de todas é tratar os nossos filhos com muito amor e com muito carinho, porque no período infantil, o cérebro, né, da criança, ela absorve tudo que sente, tudo que vê, interpretando as atitudes como verdades. Portanto, né, se a criança vê com frequência falta de educação na família, brigas, ela vai tender a respeitar, a repetir o mesmo comportamento, né? Por isso que a gente tem que estar sempre vigiando. Incentivar a leitura, o que também está ligado ao desenvolvimento intelectual, que vai ajudar na absorção do estudo da escola, né? E é importante a leitura em qualquer fase da vida, porque por meio dos livros as crianças aprendem novas palavras, desenvolvem um raciocínio lógico, ou seja, pensam com mais rapidez, conhecem histórias importantes e, além de tudo, elas se divertem, né? Desenvolve essa capacidade criativa de criar, de imaginar, de poder contar histórias e trabalhar as habilidades socioemocionais, que é muito importante, principalmente nos dias atuais. Ensinar a lidar com conflitos, mas sem protegê-lo a todo momento, porque às vezes a gente quer proteger tanto os nossos filhos, né, que a gente não deixa com que eles vivenciem algumas situações conflitantes, alguns desafios, né? A gente, não, meu filho não pode passar por isso porque ele vai ficar estressado. Não, ele não pode passar por isso, eu vou resolver esse problema para ele. Mas o meu filho, ele lá na frente vai lidar com a sociedade. E a sociedade está a todo momento nos desafiando, né? Nas nossas habilidades sociais, nas nossas habilidades emocionais. E a gente precisa, né, desenvolver isso. Por isso que a gente precisa deixar que as nossas crianças encontrem soluções para os problemas e que elas também saibam ouvir, né, e conviver com diferentes opiniões, seja no ambiente familiar, seja no convívio escolar ou em qualquer outro grupo social. E agora, então, para encerrando, né, a nossa reflexão, a gente traz novamente a importância dos pais ajudarem a exercitar os sentimentos importantes como a resiliência, a paciência, a tolerância, o perdão, a amizade, a fraternidade, porque esses sentimentos promovem, né, a criação dos laços de amizade e do companheirismo, que são muito importantes nas nossas vidas de relações. Então, nesse dia de hoje, a gente viu a importância dos pais na formação do caráter dos filhos e como o comportamento dos pais influencia nesse processo. É importante que a gente haja com bons exemplos, porque o objetivo é criar pessoas responsáveis, conscientes e capazes de superar obstáculos. E assim, então, a gente encerra o nosso estudo, mas eu espero vocês para o nosso momento de fala, de escuta, de troca de experiências, de informações, que é sempre muito bom
e muito enriquecedor. E desde já eu agradeço a participação de todas. Vocês são muito importantes e esse projeto só existe por causa de vocês. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.